Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós começamos um projeto que nasce no coração de Deus, o ECCast. Aqui nós estaremos falando um pouco da história do Departamento de Homens da Primeira Igreja Evangélica Congregacional Vale da Bênção, no qual se comemora 50 anos de existência. Está comigo aqui o irmão Cledson, seminarista Roque César, e o nosso pastor, o qual daqui a pouco vai se apresentar. Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar para todos vocês o que está escrito no Salmo de número 34, o verso 1 e 2 e 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorificar no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Nós estamos aqui no propósito de exaltar o nosso Deus, aquele que um dia nos resgatou, aquele que um dia nos tirou da mais profunda treva e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Portanto, eu e você, eu aqui, você aí, nós estaremos juntos, agradecendo a Deus por todo esse tempo, por toda essa festividade, no qual queria trazer aqui a palavra do irmão Cledson. Fale lá, meu irmão. Vai ser um prazer ter vocês acompanhando o nosso trabalho, ao qual estamos dando o pontapé inicial no nosso primeiro episódio com o nosso pastor Nicásio Moura, e aí, consequentemente, a gente vai estar postando na plataforma do YouTube. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para que você possa receber sempre as notificações de novos episódios. Seminarista Roque César. Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, no objetivo de poder alcançar, grandiosamente, o público, trazendo também como presente, não só para nós, que estamos completando 50 anos, que é a UEC, mas vocês que estão e vão estar assistindo, esse presente aí em episódios que nós iremos elaborar, como o nosso irmão Cleber já falou. É com grande alegria que nós recebemos o nosso pastor, que vai contar um pouco da história, porque ele faz parte dessa história. Pastor, a palavra está com o senhor. Como já foi anunciado, quero glorificar a Deus pela vida do presbítero Marcos, do Gledson, do seminarista Roque César, do Felipe, que está ali no controle de todas as coisas, nos proporcionando uma melhor imagem, um melhor som, para presentear a todos vocês que comungam desse nosso ideal de fazer você conhecer toda a programação que teremos durante este ano, voltada para os 50 anos da nossa UEC. Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Nicásio e sou pastor da Primeira Igreja Congregacional Vale da Bênção, como já foi apresentado, e é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Coisa boa. Pastor, sem mais delongas, conta um pouco da sua história. Como Jesus transformou a sua vida? Marcos, presbítero Marcos, eu entendo perfeitamente que ninguém nasce por nascer, Quando Deus permite a nossa existência, certamente Ele traz com a nossa existência um plano específico para ser executado através de nós. E eu entendo que fui escolhido no ventre materno. Glória a Deus. Para ser o que sou hoje, pela graça de Deus, como disse Paulo. Embora reconheçamos que não somos merecedores de nada, mas Deus, Ele sempre agracia aqueles que nada são, para torná-los então pregadores, ministros da sua palavra, arautos do seu evangelho. Eu nasci no ano de 1953, numa cidade chamada Lucena, na Paraíba, uma cidade litorânea, mas na época era uma colônia de pescadores. E fiquei órfão de pai aos 2 anos de idade, e minha mãe, uma guerreira, a professora Rosa, conhecida como professora Rosinha, em toda aquela nossa região praieira, ela se esmerou, trabalhou dia e noite como professora,
exatamente para que as nossas necessidades pudessem ser supridas. Então, eu mais 5 irmãos ficamos à mercê do trabalho como professora da nossa mãe, a Rosa, professora Rosinha, como já falei. E eu me recordo que ainda muito criança, estive com outros coleguinhas, uma vez que a área da praia é muito convidativa para que a gente comece a pescar muito cedo. Eu tinha entre 7 e 8 anos e os coleguinhas improvisaram uma jangada, né? E uma jangada que ficou bem feita. Talvez o pai de um deles, que era perito em trabalhar com embarcação, com pequenos barcos, né? Jangadas, canoas, proporcionou a esse filho, não é, essa jangada, e um dia estávamos nela pescando a pelo menos 200 metros da praia. A pescaria estava boa, animada, a gente dando muitas risadas, como é próprio de quem está entrando na adolescência. E aí, naquela ocasião, o peixe deixou de beliscar, deu uma pausa. Naquela ocasião estava passando um avião lá nas alturas, né? Aquele pássaro prateado. E eu disse assim, um dia eu vou estar dentro de um avião assim, indo para algum lugar do mundo. E é claro, a reação não poderia ser outra, né? A risadagem começou a ser né, vista naquele barco, e ninguém acreditava que aquela palavra pudesse vingar, que aquela palavra pudesse se tornar realidade. Até porque a gente estava, como já disse, numa colônia de pescadores. As casas, 99% de uma única rua que tinha, que a gente denominava de rua de cima e rua de baixo, né? Todas de palha e fechadas de taipa com piso batido. Ninguém sonhava, ninguém aspirava nada. Era uma situação extremamente difícil. E eu fui agraciado porque minha mãe era professora e eu ganhei um pouco mais de espaço para aprender a ler muito cedo, né? Devo muito à minha mãe, hoje o conhecimento que tenho, né, de tudo aquilo que ela pôde transmitir para mim como professora, né? E foi exatamente ali, e hoje eu entendo, que eu falei como alguém que estava iluminado pelo Espírito Santo, já provocando dentro de mim um sonho que poderia se realizar. E como todos sabemos, quem tem sonhos precisa lutar por eles. E minha mãe, entendendo exatamente a conjuntura precária da cidade de Lucena, nos trouxe para um povoado chamado Várzea Nova, atrelado a um distrito de Santa Rita, a cidade de Santa Rita, na Paraíba. E foi exatamente ali onde eu dei continuidade aos estudos, e ela entendeu que a gente precisava de educação como sendo um legado que ela estaria deixando para nós. Uma vez que os recursos eram parcos, nós não tínhamos recurso financeiro, e ela disse, a melhor coisa que eu estou deixando para vocês é a educação, né? E isso, na verdade, foi muito bom, porque muito cedo também, meus irmãos e eu começamos a nos desenvolver, né? E aquela experiência de ter mudado de cidade foi algo assim fantástico. De formas que, chegando à adolescência e à juventude, eu já estava agora morando em Santa Rita, né? Fazendo já o 2º grau, e foi quando se deu o meu encontro com o Senhor Jesus no dia 20 de fevereiro do ano de 1972. Se você perguntar, pastor, como era você, né, antes de conhecer a Cristo? Era um adolescente que já tinha despertado para a vida, né? Eu já sabia o que era fumar, eu já bebia nos finais de semana, eu comecei a ter um comportamento próprio de quem vem do interior para uma cidade em desenvolvimento. E é muito chamativo, né, para você logo se envolver também
com todos aqueles que já têm a vida iniciada nesses pecados. E eu lá estava dentro deles. E quando acontece a morte de minha mãe, eu estava com 18 anos, incompletos, e ela faleceu como uma pessoa que já tinha conhecido a Cristo, não é? Por intermédio de um irmão, né? O Nicanor, que foi um instrumento que Deus usou para nos trazer para Cristo, e entendendo que os mistérios de Deus a gente não sabe discernir, mas foi a gente chegando para a igreja e ele saindo e está fora até hoje. É como se ele fosse a ponte, o instrumento que Deus se utilizou para nos fazer conhecer a Cristo. E essa descoberta do Evangelho me fez, então, apagar um passado dentro de um grupo religioso chamado Testemunho de Jeová, que eu aprendi muita coisa fora do contexto genuíno das Escrituras Sagradas, com interpretação, podemos assim dizer, conflitante com a instrução que nós temos hoje da Bíblia propriamente dita, usada no Brasil todo, que é a Ferreira de Almeida, e o mundo todo tem conhecimento dessa Bíblia, enquanto que a Bíblia deles é a tradução Novo Mundo, que não é compatível com os textos que nós encontramos na Ferreira de Almeida. Então eu pude descobrir que eu agora estava diante, não é, de uma realidade inquestionável, e que eu precisava agora entrar de cabeça, porque descobri verdadeiramente que o texto que me alcançou e que fez toda a mudança e transformação da minha vida foi exatamente o texto dessa palavra genuína, a Bíblia Sagrada, autêntica como ela é, nos seus originais hebraicos e gregos. Então, a partir daí, eu comecei a me envolver de tal forma com a igreja que eu esqueci os meus sonhos, os meus ideais. Eu tinha um sonho, já compartilhei isso algumas vezes com a igreja, de ser advogado, né? E estudei o tempo todo pensando nisso, desde o primário. Mas quando se deu o meu encontro com o Senhor, então eu esqueci do meu sonho, do meu grande sonho. E passei, então, a acreditar que Deus tinha um chamado específico para a minha vida. Glória. No dia 20 de fevereiro de 72, eu estive participando desse culto que me levou à salvação. E no dia 21 de fevereiro, eu já estava numa vigília de oração. E nessa vigília de oração, que tinha mais ou menos umas 300 pessoas, eu vi uma profecia. E à medida que essa profecia era entregue à igreja, eu estava tendo a visão do que a profecia estava revelando para mim. E a visão me conduzia de volta à minha terra, depois de um bom tempo que havia saído de lá. E entendi que deveria ir na companhia do meu pastor, o pastor Arnóbio, que era então agora o meu pai na fé, e que a minha cidade precisava do Evangelho. Não havia uma só referência evangélica na cidade, nenhum templo, nenhum crente, nada. E no dia 8 de setembro de 73, eu já era o presidente da juventude da minha congregação, minha esposa era a vice, e nós reunimos os poucos jovens que tínhamos, juntamente com alguns irmãos da igreja, né, e cogitamos a possibilidade de voltar a Lucena. No dia 8 de setembro a gente foi à frente, na frente com o pastor Arnóbio, muitos obstáculos para chegarmos lá, estrada precária, não é? Pouco movimento para que a gente pudesse ter fácil acesso. E aí o que acontece? Chego na casa do meu tio, depois de muito tempo que eu tinha visto. Ele era o vereador da cidade. O transporte que nos conduziu foi um ônibus cheio de escoteiros, que haveria de puxar o colégio
estadual municipal de Lucena, não é? E no desfile agora de 8 de setembro. E aí o que acontece? Chegando ali, uma chuva torrencial impediu que o desfile acontecesse. Nós íamos ficar de um dia para o outro, considerando que no dia seguinte haveria transporte para a gente voltar. E essa chuva fez com que o meu tio, Tito Lourenço, ele, como vereador da cidade, estava todo bem vestido, né? Um terno, não me lembro, branco, de linho. E ele diz, então para mim, mas que novidade, o que vos traz aqui? E foi bom porque eu vou poder dar uma maior atenção a vocês, porque a chuva não vai permitir o desfile. Então, vamos aproveitar o momento. Aí o pastor Nóbio fique com o meu tio, conversando com ele acerca do objetivo que nos traz aqui. Eu saí pelas portas do fundo e fui à procura de uma mulher chamada Chiquinha Tomás. Ela estava conversando com a minha mãe, eu era ainda uma criança aí, entre 6 e 7 anos, essa faixa aí, e conversando com uma neta que ela criava, enquanto minha mãe conversava com ela. E na ocasião eu vi a minha mãe, não é, ficar assim extasiada pela informação que a Chiquinha Tomás trouxe. Disse, olha, eu tenho uma sobrinha chamada Bezinha no Rio de Janeiro e me mandou uma Bíblia de presente. Olha, Rosa, é a primeira Bíblia que está chegando na cidade de Lucena. Glória, glória a Deus. Isso, na verdade, não é? Eu tinha entre 6 e 7 anos e eu gravei isso. Então eu pensei comigo, quem eu encontraria na cidade? Não queria, na verdade, importunar meu tio já com essa proposta, mas eu procurei alguém e veio à minha mente. Ela teve uma alegria muito grande em receber a Bíblia, então consequentemente vai ter alegria em nos receber aqui na semana seguinte para o primeiro culto evangélico aqui na cidade de Lucena. E é um filho da terra que vai estar aqui conduzindo todo o trabalho. E quando eu falei para ela, né, do meu objetivo, ela até ficou assim, mas você é quem? É o Nicanor? É o João? Não, você é o Nicassinho. Meu pai era Nicásio, né? E eu, Nicásio, filho. É o Nicassinho, é. Mas meu filho, o que vos traz aqui debaixo dessa chuva? Só essa chuva para trazer você aqui na minha casa. Quando eu expus o plano, ela disse, minha casa está de portas abertas. E aí nós realizamos no sábado seguinte o primeiro culto evangelístico na cidade de Lucena. Convidamos rapidamente a rua de cima, a rua de baixo, trouxemos aqueles poucos irmãos. E naquela noite o pastor Nóbio disse, você é quem vai pregar, né? E eu, com a pouca experiência que tinha, de 1 ano apenas, na igreja, mas Deus me usou naquela noite. E eu vi 10 vidas se converterem para o Senhor naquela ocasião. E ali, entre elas, estava o meu tio, o vereador da cidade, o Tito Lourenço. Ali estava a esposa dele, a Josefinha, uma tia minha chamada Rosalia, e demais outros colegas de infância que estavam ali à frente, né, confessando a Cristo como Salvador, em lágrimas, por sinal, né? E aí nasceu a Igreja Congregacional de Lucena, a primeira igreja evangélica de Lucena. Os 10 foram batizados, ninguém se desviou, pelo contrário, cada dia, a cada semana, o número ia aumentando, né? E para a nossa surpresa, não é? Mais tarde, a casa que a gente havia deixado em Lucena, ela era foreiro, o terreno. Ela ruiu, caiu, desapareceu, deixando apenas um terreno e uma cacimba, como nós chamávamos, um poço. Você chegou a ver esse poço, né? Estive lá. Pois é. Pois é, verdade. Né? Você viu esse poço datado de 19 de agosto de 1952. Eu nasci em 11 de agosto de 53. O poço é mais antigo do que eu. Então, o meu pastor, de saudosa memória, reverendo Jonas Ferreira Catão, porque esse era o pastor titular da igreja em Cruzeiro, João Pessoa, enquanto que o pastor Nóbio era pastor da congregação em Santa Rita, pertencente à igreja central. E aí ele comprou esse terreno, e quando tomou conhecimento da minha história, ele resolveu então preservar o poço, em memória
do irmão Nicásio. Até então não era pastor, do irmão Nicásio. O templo foi construído, não é? E eu estava ali agora como seminarista inaugurando esse templo. Glória a Deus. Não é? Glória a Deus. E me deram a honra, já que o trabalho tinha sido aberto por nós. Então agora eu estaria também tendo o privilégio de poder ser o pregador daquela noite. Ali estava prefeito, vereadores da cidade. E quando eu fiz menção do púlpito, que ficou exatamente, né, pela dimensão da casa, eu trazia a minha memória, o púlpito ficou exatamente no quarto em que minha mãe me deu a luz. Não é? E essa revelação trouxe assim, uma emoção muito forte a toda a comunidade que estava ali se apertando dentro daquele primeiro templo, né? E aquela noite foi marcante para a minha vida. Eu já era seminarista e agora estava com a responsabilidade de poder, então, dar uma atenção maior àquela congregação. Mas Deus foi levantando outras pessoas, não é? E eu fui, então, me dedicando ao seminário. E quando menos espero, o pastor que dirigia a nossa congregação, né, que já não era mais o pastor Arnóbio, mas um seminarista chamado Antônio P. da Silva, hoje é pastor lá nas imediações de Pirauá, naquela região ali de Macaparana, aquela região da Zona da Mata. E aí o reverendo Catão me disse: rapaz, você vai estar agora nos fins de semana vindo para cá, dando assistência a essa congregação aqui em Santa Rita. E como eu já tinha uma familiaridade muito grande, né, com o povo, isso foi muito bom. E a gente, mesmo nos finais de semana, a gente pôde desenvolver um bom trabalho, né? E esse bom trabalho me fez, mais tarde, acreditar verdadeiramente que eu tinha um ministério pastoral. Fui testado no meu primeiro ano como seminarista. Uma novidade, uma igreja congregacional de Natal, lá no Alecrim, né, na Rua Alvorema 1084, ela havia fechado as portas. Estava com toda a estrutura montada, piano, o templo uma coisa linda. Pastor Manuel do Carmo, que foi o pregador da cerimônia de ordenação do meu filho ao pastorado da igreja, recentemente, ele pastoreou lá bastante tempo, né? E aí o que acontece? As portas estão fechadas e você vai ter a oportunidade agora de reabrir as portas desse trabalho. Só que ele não mandou nenhum companheiro comigo, né? Eu estaria agora sozinho. Eles têm um presbítero que mora por trás da igreja, trabalha no banco, ele é bancário, mas é um camarada também tem das escrituras, mas não tem tempo, recém-casado, tem um filhinho chamado Júnior, e você vai ficar dormindo na igreja durante todo esse mês, e as refeições serão feitas na casa do presbítero Linaldo Costa. Digo, muito bem. Me afinei, passei aquela noite sem dormir, cheguei debaixo de chuva e fui olhar o fichário da igreja. Fichário grande, rapaz. Quantas pessoas já haviam estado naquela igreja? Mas é possível uma igreja interromper suas atividades quando ela para de evangelizar. Então, alguém já disse com muita propriedade que a igreja que não evangeliza, ela já lavrou a sua certidão de óbito espiritual. O que oxigena a vida de uma igreja é o seu poder de evangelizar, de ganhar almas. E isso traz oxigênio, vida nova para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ela não faz isso, ela fica estagnada e doente. Então, pode chegar exatamente a cessar suas atividades, como foi essa igreja por um bom tempo. E no outro dia, eu abri as portas daquele templo e tirei a cortina para cuidar dela sozinho, porque a mulher estava de resguardo ainda, do Elinaldo, e ele trabalhando no banco. Ajudava muitas vezes aquela mulher a ficar com sua criança enquanto ela preparava o almoço. Foi um grande desafio. Glória a Deus. Mas quando eu abri as portas daquela congregação, não sei se o tempo me permite. Fique à vontade, né? pastor. Quando eu abri as portas daquela igreja, então que comecei o piso de mosaico, muito bonito, mosaico, uma cortina vermelha, os bancos de madeira bem envernizados. Eu chorei vendo a calamidade que havia se instalado naquela igreja. E aí o presbítero me disse:
pastor, ou seminarista, você acredita na ressurreição desse trabalho? Ele disse, eu acredito tanto que eu estou aqui. Não é? Glória a Deus. Eu acredito tanto que eu estou aqui. Né? Acredito tanto que eu estou aqui. Ele disse, é uma pena que eu não posso lhe ajudar. Ele disse, eu conheço, mas se Deus me trouxe aqui, certamente Ele vai levantar alguém para me ajudar. Bom, quando eu estou ali, limpando a igreja e já preparando a vassoura e o sabão e tudo mais para lavar a igreja, deixar o templo cheiroso e bonito, me aparece uma jovem, Betelina, estudava no Instituto Bíblico Betel Brasileiro em João Pessoa, e ela disse, bom dia. Eu disse, bom dia. Ela disse, eu sou estudante de teologia no Instituto Bíblico Betel Brasileiro, moro aqui em Natal, sou de origem presbiteriana, mas eu soube que essa igreja estava fechada e eu pedi à minha diretora para dedicar um mês das minhas atividades aqui nesta igreja. Aí eu disse, parabéns, eu também fui incumbido dessa missão. Né? E ali nós choramos juntos, oramos, e ela disse, eu toco acordeon, né? O meu físico é pequeno, mas você é mais gordinho do que eu também, meu paletó era uma lixa só, de tão magro que era. Você carrega o acordeon e nós vamos começar um trabalho de visitação. E à tarde eu faço um trabalho com criança e pela manhã a gente visita. Então, peguei as fichas e saí pelas ruas da cidade do Alecrim, né? Abordando as pessoas. Você fez parte dessa igreja? Fiz. Esse fulano aqui já faleceu. E agora você está onde? Não, eu estou na igreja pentecostal, eu estou na metodista, eu estou ali, aquela coisa toda. Pois é, quando eu contei o estado deplorável em que a igreja se encontrava, e não era justo vocês que fizeram parte dessa história, agora fazer essa história morrer. E aí eu fiz, olha, fale com o seu pastor, o dia que nós estamos tomando vocês emprestados, para uma restauração, todos devem se unir a esse projeto. Em resumo, no primeiro culto que nós fizemos no domingo pela manhã, nós tivemos uma quantidade surpreendente assim, de crianças que gostaram muito, ela é muito carismática, né? A menina lá. E aí, eu trouxe a palavra para os adultos. Naquela noite, o povo voltou. Gostou, voltou, muita gente chorou, se emocionou. Veio um diácono chamado Quirino, o Elinaldo com a voz muito bonita, inclusive o presbítero Elinaldo, que hoje é pastor, ele parecia muito bem com o Feliciano Amaral, né? Aquelas canções lindas, uma voz muito bonita. E o que acontece? Cantou naquela noite e a graça de Deus encheu aquele ambiente. Finalizando, um mês depois, no final do mês, o final daquele mês de janeiro, nós estávamos com a igreja estabelecida. E o reverendo Catão veio juntamente com o presidente do Dom, Antônio Almeida de Menezes, reverendo Antônio Almeida de Menezes, para ministrar a primeira ceia após a reabertura da igreja. Mas deixa eu dizer a vocês uma experiência que eu tive, e eu vou contar porque foi algo fantástico. Na segunda-feira, eu convoquei o povo para um momento de oração. Vieram aproximadamente 8 pessoas. E com a missionária e eu, 10. Quando nós nos ajoelhamos para o período de oração, Deus me deu uma visão de um tronco velho, né? E havia um oco, assim, um buraco naquele tronco. E de repente eu via escorrer mel daquele tronco. E eu olho um pouquinho mais abaixo do tronco e tem um broto renascendo. Aí eu me animei, porque Deus me deu logo a interpretação. Ele disse, ainda tem mel. Aleluia. Ainda tem doçura. Aleluia. E o tronco vai reviver. Glória a Deus. E meus irmãos, aquilo me trouxe um gás tão forte, né? Me deu uma força tão grande que eu não pensava noutra coisa senão chegar ao final do mês e ver aquela igreja cheia, como de fato eu vi, né? E deixamos os irmãos firmados ali, para a glória de Deus. Logo veio um pastor e assumiu. E eu fico muito feliz porque logo no início do ministério eu estava vendo uma aprovação divina para o ministério pastoral, né? Agora eu vou respirar um pouco e vocês aí vão me explorando se querem saber mais alguma coisa, né? Pastor, há um ponto que não foi dito, porém eu quero explorar esse ponto agora. Em dias tão difíceis, pastor, de pessoas tão frágeis, né? Um dia o senhor se sentiu também nessa fragilidade.
O senhor conta, né, muitas das vezes contou na nossa igreja, que houve um dia que o senhor quis tirar a sua própria vida. E aí aqui há a oportunidade de nós evangelizarmos para pessoas que talvez estarão assistindo isso aqui e dizendo a eles que ainda há motivo para sonhar, há motivo para ter esperança. Conte um pouco dessa experiência, pastor. Essa fase foi uma das mais difíceis da minha vida, porque meus irmãos todos saíram de casa, cada um em busca do seu sonho, e eu fiquei morando sozinho após a morte da minha mãe. Então eu comecei a refletir, ainda jovem, 18 anos, incompletos, de que a vida tinha sido cruel comigo. Perdi meu pai aos 2 anos, minha mãe, quando eu ainda não tinha 18 anos completos, sem recursos, não sabia o que fazer da vida, não sabia quem buscar. Vez por outra, meu irmão me ajudava com alguma coisa, sabia que eu estava sozinho, e Deus me favoreceu posteriormente, vendo a minha relutância, né, de querer continuar existindo, mas a minha força se tornou em fraqueza. E muitas noites eu quis desistir mesmo de viver. Sempre gostei de dormir de rede, fumava 2 carteiras de cigarro, e o sono fugia, e muitas vezes eu fui tentado a desistir de continuar vivo. Mas Deus nunca me permitiu, certamente por um plano que tinha em minha vida, de desistir de mim mesmo. Eu, aliás, aproveito o momento e digo a você que está me ouvindo neste momento, nesta ocasião, não é? Talvez já tenha passado por sua mente o desejo, a vontade de desistir da vida, por causa de alguma circunstância, alguma dificuldade, alguma decepção, alguma frustração que você já viveu ou está vivendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que Deus tem um plano na sua vida, assim como Ele tinha em minha vida e eu não sabia. Talvez você já tenha feito algumas tentativas e você não conseguiu, mas não conseguiu exatamente porque Deus tem um plano que ninguém frustra, um plano que ninguém aborta. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ele preservou a minha vida para depois me revelar o plano que tinha para mim. E o plano que Ele tinha era exatamente de alcançar a minha alma e me tornar aquela pessoa que Ele mesmo já havia projetado para que eu viesse a ser. De formas que eu deixo essa palavra com você. Quando eu encontrei a Cristo, a minha vida ela foi totalmente transformada. Aquela vontade de morte se transformou agora em vontade de viver, de lutar. E todas as dificuldades que enfrentei, toda a escassez da minha vida não foram mais suficientes para barrar a minha caminhada, não é? De impedir que os meus sonhos se realizassem. Então, eu posso dizer a você que essa foi uma crise que eu só venci exatamente porque Deus interferiu. E eu posso dizer a você que está me ouvindo, se você não consolidou o seu sonho de desistir de viver, é porque esse propósito que Deus tem para você é muito grande. É maior do que o conflito que você está vivendo, é maior do que a luta que você está passando. E eu tenho certeza absoluta de que essa oportunidade que você está tendo será a oportunidade de você ser salvo e poder visualizar o propósito que Deus tem para você. Aleluia. Não é? Glória a Deus. Pastor, né, nessa conversa aí, a qual o senhor relatou sobre a sua vida, sempre em alguns momentos que o senhor prega na nossa igreja, eu sempre tomo para mim como exemplo, quando o senhor falou que o senhor foi chamado para um ministério, no começo do seu ministério, só pelo a roupa lavada e pela comida. E a gente vê a mão de Deus sobre a sua vida, certo? Porque às vezes a gente olha assim, eita, mas eu preciso de mais algo, eu preciso de mais uma estrutura. Talvez Deus quis lhe ensinar ali do começo, e eu acredito que Deus já tenha colocado no seu coração,
de aceitar aquela forma e lhe colocar num lugar melhor hoje. Não num lugar, eu não estou falando num lugar melhor em relação a conforto. O senhor tem um conforto hoje, mas assim, a Deus lhe proporcionar isso no seu coração, ao senhor vivenciar isso no dia a dia e trazer consigo mesmo como um testemunho vivo. Bom o seu argumento. Quanto à escassez, eu já estava acostumado a ela. E eu estava acostumado a ela. E o próprio seminário me treinou para isso. Porque muitas vezes eu tinha desejo de comer um bolo de saia, que gosto muito, com um copinho de caldo de cana. E eu não tinha esse valor. E eu tomava água para dormir no seminário, acreditando que o café da manhã logo chegaria. E eu ficava torcendo para a noite passar logo, para poder, então, degustar o café da manhã oferecido pelo seminário. Sempre foi uma vida muito sacrifício, né? Então, nessa parte da escassez, eu até que podia administrar muito bem. Mas tinha uma coisa que me incomodava. Eu estava noivo com essa mulher, com quem comecei a namorar alguns meses depois, quando eu cheguei para o Evangelho. E eu disse para ela, agora já estava no final de 7 anos, entre namoro e 4 de seminário, interno em Recife. Eu disse para ela, não se preocupe não, logo que eu me formar, certamente Deus vai abrir as portas de uma igreja e a gente vai se casar, com tudo que a gente tiver direito, etc. Então eu estava confiante, terminei o meu curso de bacharel em teologia, eu disse, bom, agora a denominação vai me oferecer uma igreja em que eu vou poder dar esse suporte à minha vida, à vida da minha noiva, vamos nos casar, etc. Mas o que, meu amigo? Eu havia feito 2 conferências aqui na cidade de Santa Cruz do Caparibe, na primeira igreja congregacional Vale da Bênção, uma para jovens e outra para mulheres, na auxiliadora, quando eu era ainda seminarista. Eles gostaram muito de mim. E um presbítero me fez a seguinte pergunta: pastor, quando o senhor se formar, a igreja era recém emancipada, e o pastor interino dessa igreja era o pastor Quaresma, pastor da igreja que pastorei hoje. Ele dava assistência uma vez no mês, levando a ceia para os irmãos. O senhor teria coragem de vir pastorear aqui? Eu digo, se Deus mandar. Isso agora a gente não tem recurso nenhum. Eu digo, e aí? Eu estou acostumado a não ter medo. A questão é saber se ele quer, né? Meu amigo, pois saiba de uma coisa, que quando eu me formei, quando fui ordenado, aliás, quando concluí o curso, né? E fui provisionado, naquela época ninguém era ordenado de imediato. Passava por um período de experiência numa igreja, exercendo o seu ministério pastoral só naquela igreja. Você não podia nem prestar a bênção dos apóstolos na igreja vizinha, mesmo sendo congregacional. Tinha que ser naquela em que você havia sido designado. Todos os seus atos pastorais eram ali, por 1 ano. E aí, quando estamos aí no concílio de janeiro, os convites vão aparecer, para onde é que nós vamos? O reverendo Quaresma disse, rapaz, eu tenho um convite aqui da igreja de Santa Cruz. É mesmo? É. Eles desejam ardentemente que você seja o primeiro pastor de tempo integral com eles, porque eu sou pastor interino. Agora só tem uma coisa, eles só podem oferecer a você a comida e a roupa lavada. Eles não têm um centavo a mais ali oferecer, a não ser comida e roupa lavada. Você vai morar na igreja, a zeladora já sabe que se você aceitar o convite, quando o culto terminar, ela vai correr para o banheiro, vai deixar o banheiro em ordem para você. Lá tem 2 camas de solteiro, um birô, 2 cadeiras e um guarda-roupa onde você vai armar, vai colocar as suas poucas roupas e um filtro para você se abastecer de água aí durante o dia e durante a noite. Eu fui orar e Deus disse, vá. E eu fui. Glória a Deus. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa. 8 meses depois, eu assumi a igreja em janeiro. 8 meses depois, eu estava casado, tinha salário e uma casa mobilada. Glória a Deus. E casei na igreja central de João Pessoa, com tudo que eu tinha direito naquela época. Glória a Deus. Né? Ainda trouxe o meu pastor, né, de seminário, o saudoso Dejaí de Souza Guerra, para ser o celebrante do meu casamento em João Pessoa. E tive a felicidade de ver vários seminaristas e pastores vindo para aquele casamento, né, em apoio ao pastor Nicásio. E Santa Cruz do Caparibe foi exatamente o berço em que me recebeu com muito gozo, com muita alegria. E eu nunca posso esquecer daquela gente, porque eu fui bem acolhido.
ganhei um presente depois de um tempo que estava ali, de uma bicicleta Monarch, não me lembro, né? Barra circular, e era o meu transporte que fazia as visitas. Depois de casado, botava minha esposa no bagageiro, e nas noites de chuva a gente saía, né? Muitas vezes para alguns pontos de pregações já estabelecidos, chovendo. Ela grávida, caiu da bicicleta uma vez, no meu primeiro filho. Situação extremamente difícil. Santa Cruz, você comprava comida na segunda-feira, exatamente para esperar os pastores que você convidasse no final de semana, porque não tinha mais nada a ser comprado, não tinha supermercado. A única coisa bonita que tinha em Santa Cruz era o Banco do Brasil, né? Ele está lá até hoje. Para o nosso primeiro filho nascer, a gente teve que vir para Caruaru, né? Inclusive a estrada que liga Santa Cruz a Pão de Açúcar estava sendo reaberta, né? Trabalhada, fez um rodeio tremendo. Minha mulher tinha entrado já em serviço de parto. Ô, meu querido, foi um sacrifício muito grande. Mas glória a Deus, estamos aqui e eu quero encorajar você, motivar você que tem um chamado da parte de Deus para exercer o ministério. Lembre-se que o chamado que Deus lhe faz não é para matar você. O chamado que Deus lhe faz não é para destruir você ou diminuir os seus recursos. Não, absolutamente. Quando ele faz uma convocação, ele tem as suas próprias técnicas de trabalhar com aquele que é chamado por ele. E se ele quer provar você exatamente na área de fé, e ele quer que você exerça a sua fé num momento improvável, então ele vai capacitar você. Tudo que você precisa é colocar 100% a sua confiança em Deus. Glória a Deus. Não tenha medo de dizer sim ao Senhor. Não tenha medo de responder afirmativamente ao seu chamado, porque o Deus que chama é o Deus que capacita e é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, é um treinamento de Deus você aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Porque se você for precisar estar contente apenas quando os ventos são favoráveis, meu filho, você está equivocado. Aí é bom demais, né, aí Há muita gente que está entrando para o ministério, né? E desistindo porque romantiza o ministério. Todo ministério é uma coisa romântica, gente. Ministério não é romântico. Interessante, pastor, é que as pessoas só querem pregar agora até onde tem muitas pessoas, né? Não querem mais pregar em igreja pequena. Às vezes os convites são feitos e as pessoas acham que, sei lá, romantizam demais, né? Presbítero Marcos, eu fico preocupado, porque hoje é o seguinte: eu recebi um convite para tal igreja. O que é que tem a cidade? Quantos habitantes? A igreja tem quantos membros? Quanto é que pode me dar de salário? Tem shopping center na cidade? É uma série de exigências, né? Eu fico triste porque uma certa ocasião eu tive uma experiência aqui, estava na porta do Vale da Bênção, eu já era pastor aqui, e uma pessoa passou numa bicicleta e foi para uma reunião de um ministério que tem ali, né? E eu me demorei conversando na frente da igreja, quando ele voltou, já voltou o pastor. E eu olhei assim, meu Deus, não se faz mais pastor como antigamente, né? E o cara ficar 4 anos numa penúria como eu fiquei, querendo comer um bolo de saia, né? Tomar um copo de caldo de cana para dormir mais aliviado. Hein? Já existe cajuína? Pois é, não sei, não conheci não, porque o caldo de cana sempre foi o meu fraco, eu gosto muito, né? E aí eu fico pensando, meu Deus, que tempo de chamado é esse? Que pastorado é esse? Não é? E daí eu não quero entrar nessa questão, mas eu fico me interrogando, não é? Qual é o conteúdo, a experiência que essa pessoa adquiriu ao longo de um tempo de estudo, etc., convivência com outras pessoas, para chegar exatamente a uma ordenação pastoral. Então cria mecanismos, sensacionalismo, aí começam a entrar por um outro evangelho que não é o nosso, e muita gente iludida, coitada, e sem o conhecimento da verdade, enche essas igrejas, abarrota essas igrejas, e também mexe no bolso para levar essas igrejas aos seus níveis mais elevados de culto e etc. Por isso que hoje, pastor, há muitos, como que se diz, a gente pode dizer aí, muitas coisas acontecendo e as pessoas sem saber por que está acontecendo, porque está acompanhando alguns mestres ou alguns que se dizem pastor, porque hoje é como o senhor disse, levanta-se uma pedra, tem o que lá? Tem um pastor.
né, pastor? É. E aí vem os escândalos, e aí vem as situações. Então, o importante dessa conversa também é para mostrar para as pessoas que elas precisam procurar igrejas sérias. Igrejas que verdadeiramente investem naqueles que estão lá para fazer o seu ministério, trabalhar duro, né? Aprender realmente o que se deve ser dito na palavra do Senhor. Ele não está acompanhando esse tipo de pessoas, né, pastor? Agora, respondendo aí do Clédson, é importante a sua colocação, porque há muitas pessoas que até ignoram quando um pastor tem um carro bom para andar, uma casa boa para andar, para morar, né? E se veste direitinho, mas não procura, julga logo o sujeito assim, mas não procura ver as raízes. Rapaz, de onde foi que você saiu? O que foi que você passou para chegar onde você está, né? E eu posso dizer também, se Deus te chamar, talvez Ele nunca vai te colocar no lugar que outros estão, na posição que outros estão. Talvez que você tenha que terminar seu ministério assim mesmo, muito limitado. Mas quem faz isso é Deus. Entendeu, varão? Quem faz isso é Deus. Não entre para o ministério pensando que você hoje começou com a igreja assim, amanhã você poderá. Não, isso aí depende de Deus. Se Ele quer fazer isso, então Ele faz, porque Ele é livre, Ele é soberano para fazer como Ele quer, para a honra e a glória do nome do Senhor. Agora, o verdadeiro pastor é aquele que entende que está naquela posição e na condição em que está pela vontade agradável, boa e perfeita do Senhor. Glória a Deus. Pastor, como ainda estamos com muito tempo, né, aqui para elaborar algumas coisas, eu tinha preparado um material, só que eu ainda não soltei ainda na TV. Eu pedi para que o Felipe pudesse colocar um pendrive aqui, enquanto ele vai colocando, e eu vou fazer essa pergunta ao senhor. Eu preparei aqui umas 2 perguntas. Eu acredito que fazem parte dessas perguntas que eu estou fazendo, porque na verdade foi com muito carinho. E a primeira delas é: em que momento de sua vida o senhor experimentou o maior crescimento espiritual? Varão de Deus, é difícil para ti te apresentar uma fórmula, ou dizer qual foi o momento em que eu mais cresci. Eu digo que as provações que um pastor passa na vida são trampolins para que ele cresça na intimidade com Deus. Porque quanto maior um problema enfrentado, vivido por um pastor, meu nobre irmão, mas ele tem e deve ter o compromisso, a responsabilidade de se prostrar mais vezes diante do Senhor, de consagrar cada vez mais sua vida, de chorar pela resolução daquele problema. E eu tenho feito isso, e eu acredito que você cresce a cada provação que você passa, a cada conflito que você enfrenta. E quero dizer para você o seguinte, que esses conflitos, muitas vezes, eles não são externos, não. Esses conflitos estão dentro de nós, muitas vezes. Questionamentos, né? É muito comum, como disse Pascal, não somos feras nem anjos, nós somos homens. E essas crises existenciais, elas sempre existiram. Olhe para a vida de Elias. Elias é um personagem do Antigo Testamento que impressiona todos nós. Mas houve um tempo de caverna, né? Houve um tempo de caverna. Houve um tempo em que quis desistir, pediu a morte a Deus. Mas Deus, que é tão bom, é tão maravilhoso, que nem sempre nos dá o que pedimos. Ele resolveu então tratar diferente com Elias, compreendendo exatamente que essa fragilidade existe no ser humano, seja ele quem for, né? E o pastor também passa por essas crises. Você, ainda há pouco, o presbítero Marcos estava falando da experiência de Gideão, não é? Que estava vivendo um momento tão crítico, e os seus adversários da nação de Israel, estavam oprimindo de tal forma que eles tinham que se esconder para continuar sobrevivendo. E ele estava malhando o trigo no lagar. E o lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar uvas. Mas ele disse: eu vou desviar aqui a atenção do inimigo, em vez de eu pisar as uvas, eu vou fazer com que a sobrevivência da minha família esteja assegurada.
E de repente aparece o anjo do Senhor, e é como se fosse uma teofania, que a Bíblia mostra claramente, era Jesus pré-encarnado. E ele apresenta-se ali dizendo então para Gideão: Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo. Ele disse: onde é que está esse valor? Né? E essa presença de Deus que está comigo, aí mostrou toda a situação. Vê aí a miséria que nós estamos vivendo, a fome. Estou escondido aqui, malhando um pouquinho de trigo aqui para manter minha família viva. Ele disse: vai nessa tua força e salva Israel das mãos dos medianitas. Glória a Deus. Não te mandei eu? Ser forte, rapaz, e haja, e lute. O que na verdade eu quero aproveitar esse momento e dizer que Deus não tem nada para os fracos, para os covardes, mas tudo quanto Ele tem é para aqueles que não se estribam na sua força, mas se apoderam da força do Senhor para realizar os desígnios do seu coração. Me lembro das palavras de Wilson Taylor, quando ele disse que os grandes homens de Deus que realizaram grandes coisas para Deus, realizaram-nos não por se sentirem grandes, mas por se estribarem no fato de que Deus estava com eles. Então, quando o Senhor disse: eu sou contigo, então Gideão acreditou, pelas provas que pediu ao Senhor, de que de fato Deus estava com ele. E venceu a batalha, não com o número de soldados que ele regimentou, mas com os 300 que Deus designou que estivessem com ele. Então a gente vence a batalha com poucos ou com muitos. E por quê? Porque a nossa vitória não depende da quantidade daqueles que vão se unir a nós, mas do Deus que está com a gente. Glória a Deus. Um Deus que está presente em nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse tempo de crise é o tempo que você mais cresce, varão. O tempo de crise na vida de um pastor, de um missionário, de alguém que está envolvido na obra do Senhor, é um tempo dele entender que precisa buscar mais a Deus, depender muito mais do Senhor. Eu acredito para que a sua força muitas se mantenha, vezes e ele o não pastor abrir mão. ele é incisivo ministério que Deus em acreditar que Deus ainda faz milagres, embora alguns acreditem que o tempo dos milagres já passou, que o tempo do milagre ficou para trás, mas eu ainda continuo acreditando no que a Bíblia diz, que o Senhor não mudou. Se Ele não mudou, então Ele continua operando seus sinais, seus prodígios, suas maravilhas. E nós temos visto o Senhor fazer isso na vida de outras pessoas. Ao longo desse tempo de ministério, tanto em Santa Cruz do Caparibe, onde pastoreei 7 anos, e agora nos meus 38 anos, que pastoreio a primeira igreja congregacional, Vale da Bênção pela graça de Deus. Veja, quando eu tive aquele problema, a sensação que eu tive foi de morte realmente. Não é? Quem já passou exatamente por um AVC hemorrágico sabe que a sensação é de que, ou um infarto no miocárdio, como já tive também, e você se vê morto, não é? Mas, ao mesmo tempo, você é alimentado pela presença de Deus e pelas propostas dadas por este Deus a você, não é? E naquele momento digo: Senhor, se na verdade chegou o tempo do Senhor me recolher, estou pronto. Mas se o Senhor quiser me curar, o Senhor tem o poder de me curar e não me deixar sequelado, porque é uma das coisas que eu gostaria de te pedir. Se for para me levar, me leve. Mas se o Senhor quiser, na verdade, me deixar com vida, então não me deixe inútil em cima de uma cama, impossibilitado de fazer o que mais gosto, que é pregar a tua palavra, que é pastorear as tuas ovelhas. E Deus foi benevolente comigo e me trouxe de volta daquela situação, sem sequelas. Bendito seja o nome do Senhor. Então passei por 2 experiências sérias, acho que as 2 principais, infarto e AVC, mas Deus tem me preservado a vida e eu estou aqui contando histórias, sabe, irmão? Glória a Deus. Então você nunca sabe o que é que Deus está querendo de você. E isso me fortaleceu. As 2 experiências que eu vivi me deram exatamente mais consistência e mais persuadido eu estou de um Deus que faz milagres. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando eu assinei um termo de responsabilidade, quando o médico pediu à família que assinasse, e eu também, lá estava escrito: eu terei todas as chances de lesionar o olho direito, onde vou começar a fazer a embolização.
Então, sabendo que se eu lesionar esse olho direito, eu vou parar de fazer a cirurgia, porque você tem 2 olhos e pelo menos ficar com um, não sabendo por quanto tempo. Não é? Mas você vai assinar esse termo de responsabilidade. Mas, Senhor, esses olhos que miram a tua palavra, esses olhos que choram diante do Senhor, esses olhos que se alegram também por ver a prosperidade da tua obra, a salvação das almas, a libertação das vidas, a restauração dos casamentos, etc. O Senhor que vê, contempla todas estas coisas, não é? Não me deixe perder a visão, Senhor. E realmente o milagre aconteceu. A embolização foi feita e graças a Deus fiquei sem sequelas. E por 2 momentos estive ameaçado de perder a visão e o Senhor me deu a graça de sair ileso nos 2 momentos. A Ele a glória, a honra e o louvor. Aproveite esse momento e digo para você que talvez esteja passando por uma enfermidade, onde você já foi desenganado pelo médico, ou esteja lutando contra um câncer, e que você já está consciente de que vai morrer dessa enfermidade. Lembre-se, Deus é poderoso para reverter esse quadro. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso na sua vida. Agora, Ele é, na verdade, absoluto para decidir se você vai viver ou se você vai morrer. Nós temos um exemplo na Bíblia de que um rei foi sentenciado, quando enfermo, de que não se levantaria do seu leito. Estou falando do rei Ezequias. E o mesmo profeta que sentenciou o rei foi o mesmo profeta que minutos depois volta e diz: pelo teu quebrantamento, pelo teu choro, pelo teu pranto diante de Deus, pela tua humilhação, comovestes o coração de Deus, Ele vai te permitir viver ainda por mais 15 anos. Glória. Então Ele faz como Ele quer. Então não se entregue não, meu filho. Ei, não depõe as armas não. Não deixe de acreditar não. Ainda que a situação diga que não, que você não vai sair dessa. Mas se Deus disser sim, você será curado e vai contar esse testemunho para que o nome dele seja glorificado. Pastor, desses 50 anos da UEC, o senhor passa por 38 durante ele. E houve algumas histórias que o senhor às vezes nos conta lá, que em 1967 houve uma grande mudança, né, nos rumos da Igreja Vale da Bênção Central. E eu queria que o senhor falasse para a gente o que aconteceu naquela época e o que está faltando para acontecer hoje também. Presbítero Marcos, é boa a sua pergunta, porque isso me faz lembrar dos anos 60. Os anos 60, 70, ainda o início de 70, da década de 70, digo, a década de 60 e 70, me faz lembrar um poderoso avivamento do Espírito Santo que varreu o Brasil e contemplou todas as igrejas, independentemente do seu credo religioso, da sua placa denominacional. Foi um avivamento de fato. Uma das igrejas históricas, muitos dos seus membros foram cheios do Espírito Santo e começaram exatamente a ter comportamentos, atitudes que antes não tinham. Isso com relação à obra de Deus. Passaram a ser mais atuantes, mais fervorosos, buscar muito mais a Deus, ler muito mais a palavra, evangelizar muito mais. Esse foi o período em que a igreja mais cresceu em todo o Brasil, podemos assim dizer. Eu cheguei na raspa do tacho, não é? Cheguei em 72, mas ainda peguei um pouquinho disso. É tanto que essa igreja, numa segunda-feira, estava com 300 pessoas orando, numa vigília. E eu, com 24 horas de nascido, estava lá no meio dela, na igreja congregacional de Bahia. Né? Hoje é uma coisa inédita você colocar uma quantidade tão grande de pessoas para passar uma noite em oração. E aí o que aconteceu? A liderança da União Congregacional, e que esses pastores, muitos deles da aliança, foram oriundos de lá, eles tiveram a experiência deles com o Espírito Santo. E aí, depois de tanto tempo que eles estavam no púlpito da igreja, disseram para a igreja: nós estamos entregando a igreja porque cremos agora numa ação do Espírito Santo que até então nós acreditávamos que tinha ficado no passado.
que os dons do Espírito haviam cessado. Mas nós somos testemunhas de que os dons estão em evidência. E esse derramado do Espírito Santo no Brasil está trazendo um renovo à igreja brasileira, que até então estava estagnada. Todo mundo no seu conformismo. E agora houve esse despertamento. E entre aqueles que foram renovados por esse avivamento, estava o saudoso reverendo Jonas Ferreira Catão, reverendo Raul de Souza Costa, reverendo pastor lá da igreja do Totó, depois eu me lembro do nome dele, Isaías Corrêa dos Santos, estava Roberto de Souza, que era da igreja da União em Casa Amarela, e alguns outros pastores. Mais tarde veio o pastor Pedro Bezerra da Silva, que também passou pela essa experiência. Então esses pastores, em nome da fidelidade deles ao rebanho e da fidelidade deles, acima de tudo, a Deus, disseram: nós não podemos mais continuarmos porque fomos expulsos da denominação, em um concílio. Não tiveram nem o direito, lá em Feira de Santana, não tiveram nem o direito de falar, de testemunhar, de dizer o que aconteceu a eles. Foram rechaçados e foram, na verdade, desligados. A essa altura do campeonato, não é? Disseram: nós não vamos abortar as nossas raízes, nós somos congregacionais, nós somos pioneiros nessa terra. Então nós precisamos continuar congregacionais. Se a nossa denominação não nos quer e nos expulsou de lá, então vamos manter, não é, o nosso congregacionalismo em evidência. E aí foi quando o Espírito Santo deu a eles, ao invés de ser a união, como era antes, agora era aliança. Era o IECB, agora a IECB, Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Então essa denominação surgiu na década de 60 e fez exatamente, em tão pouco tempo, esses pastores com suas igrejas, o que não havia acontecido ou feito durante os demais anos que tinham sido pastores. Então houve um crescimento astronômico. A Igreja Congregacional de Campina Grande, pastor Marcos e demais irmãos aqui, viveu uma experiência inédita com o doutor Raul de Souza Costa. O doutor Raul de Souza Costa, um brilhante advogado, pastor, veio lá do Sudeste para pastorear em Campina Grande. Ele tornou-se um camarada adverso mesmo ao movimento de renovação espiritual. E aí o que acontece? Ele colocava os presbíteros para vigiar os irmãos, porque eram reuniões que aconteciam clandestinas, já que eles não podiam orar na igreja, então oravam na casa dos irmãos. E quando os presbíteros voltavam renovados. Era um negócio fantástico, né? E ele disse: agora quem vai sou eu mesmo. Eu quero ver se essa coisa me pega. Não me pega não. Não me pega não, rapaz. Vocês são fracos. E aí ele compareceu a uma dessas reuniões. Quando voltou, abriu as portas da igreja numa escola dominical. E Deus jogou ele no chão, quebrantado. Ele tirou o anel de brilhante advogado, pegou os títulos e colocou de lado. Disse: eis aqui o servo do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E foi pastor que cooperou de forma considerável na abertura do trabalho Vale da Benção aqui em Caruaru, né, na primeira igreja. E esse homem, rapaz, enquanto pregava, as pessoas iam passando na porta da igreja e já iam direto para o altar se entregando para Jesus. E foi um tempo áureo, né? O Espírito Santo nunca esteve tão perto da igreja como no avivamento da década de 60. Estou falando do Brasil, porque nos demais avivamentos que aconteceram na história, nós temos percebido que é a presença do Espírito Santo, né, energizando a igreja de uma maneira indizível, extraordinária. E aí nós temos a alegria de sermos a primeira igreja, fruto, né, da aliança das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil, né? Tanto que nós completamos agora nossos 54 anos, né, de existência. De forma, é o tempo que tem a denominação, é o tempo que tem a igreja, e no mesmo mês de agosto, né? Então isso fez uma diferença muito grande, presbítero Marcos, porque aqui em Caruaru aconteceu o mesmo.
essas pessoas que faziam parte dessas igrejas tradicionais não puderam negar a experiência que tiveram e tiveram que migrar. Só a única maneira que eu entendo que um crente deve abandonar a sua igreja, quando ela descamba para uma doutrina que conflita com as escrituras sagradas, quando ela não acredita que o que está sendo pregado está em consonância com o que ele crê, etc. Né? E foi o que aconteceu. E a igreja aqui, com a sua liderança, foi compreensível e disse: vocês têm carta branca para tomarem a decisão que quiserem tomar. Então Deus levantou o presbítero Caetano, o presbítero Manoel Soares, o pastor Galindo, na época, com suas esposas, família. E aí, logo surgiu o Vale da Bênção, e com muita força, com muito vigor, um espírito evangelístico que sempre norteia uma igreja saudável, como preguei ontem à noite, né? Isso, essa pujança, essa vontade, esse desejo de pregar, de anunciar Cristo, é característico de um crente pleno do Espírito Santo. Mas nós entendemos que o Senhor não quer apenas que os pastores sejam cheios do Espírito Santo, que os presbíteros, que os diáconos, que a liderança sejam. O Senhor quer que todos sejam cheios do seu Espírito, para que todos comunguem da mesma força, do mesmo altruísmo e, acima de tudo, da mesma disposição de alcançar os de perto e os de longe, não é? Porque a tarefa precípua da igreja é evangelizar, é fazer missões. Alguém já disse que uma igreja que para de evangelizar, ela já lavrou a sua certidão de óbito espiritual, como sempre repito e como sempre tenho dito. A igreja que não evangeliza, ela pode ser qualquer outra coisa menos evangélica. A igreja só é evangélica quando ela evangeliza. Verdade. Né? Então, por isso que nós estamos focando tanto nessa temática para o ano de 2024. E aí, os departamentos da primeira igreja Congregacional Vale da Bênção sempre foram muito fortes. Né? Muito fortes. Mocidade, né? Adolescentes, crianças, as mulheres da igreja, auxiliadora, o coral da igreja surgiu. O reverendo José Quaresma de Mendonça foi um homem desbravador, um pastor evangelista assim, de mão cheias, um ganhador de almas. Sua esposa, a missionária Iraci, né? Também uma grande companheira ao lado daquele homem. Que ainda é viva. Ela, que ainda é viva, né? Está beirando os seus 100 anos. Né? Coisa linda, mais lúcida, uma bênção. Sua família ajudou bastante. E aí nós percebemos que faltava ser forte um departamento, né, de homens. E aí, mas quem vai liderar esse departamento de homens? Aí surgiu um personagem chamado Irapuã de Castro, médico, doutor Irapuã de Castro, que foi o seu primeiro presidente, se a mente não me falha, o primeiro presidente do departamento de homens. Fez um trabalho relevante, alavancou o evangelismo da igreja, não é? Vivia mais fora fazendo trabalho do que mesmo dentro da própria igreja. Isso fez com que o departamento se tornasse conhecido. E quando ele deixou, um outro assumiu, não me lembro no momento, ainda não pastoreava a igreja aqui, não é? Mas quando nós chegamos, encontramos um departamento que já existia, e aí damos continuidade, né? E acreditando sempre na proposta de que não são apenas as mulheres da igreja são fortes, mas os homens também são fortes, né? Eles não estão ali apenas para apoiarem o trabalho que suas esposas realizam, mas também realizarem o próprio trabalho determinado pelo Senhor para a vida deles, né? E o departamento cumpriu sua missão, e como vem cumprindo até agora, entra presidente, sai presidente, cada um dando a sua contribuição, né? Hoje o pastor Francisco Deodato, né, foi um bom presidente, né? Passou por ali, entre tantos outros, o Wilson, né? O presbítero Wilson também, e depois veio o Marconi Gueroni, nosso diácono, que também foi quem realizou o primeiro encontro, primeiro congresso, né? Foi desafiado. Foi verdade. E minha esposa, a quem eu devo muito em toda essa minha história e toda essa trajetória, né? Eu acredito que ela é uma força no ministério do pastor Nicásio, como toda mulher, esposa de pastor, de oficiais, precisa ser uma força no ministério dele.
Se a mulher apoiar, se ela não atrapalhar, já está fazendo bom demais, sabe? E se ela apoiar, meu amigo, aí, Glória a Deus. aí sim a coisa flui, a coisa deslancha, né? É verdade. Glória a Deus. E agora, Marcos, para a glória de Deus, eu posso ver Deus usando você já Há 8 anos já. há 8 anos, né? E Deus tem, por sua instrumentalidade, arregimentado outros líderes Amém. que têm somado com você, né? E agora você está sendo privilegiado, É verdade. né, de celebrar com esse departamento os seus 50 anos de existência. Glória a Né? Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vê que só 4 anos depois da formação de todos os departamentos é que vem o departamento de homens, né? Isso é verdade. Mas aí a gente já está crendo verdadeiramente que estamos vivendo um novo tempo, uma nova fase. E esses 50 anos, esse jubileu de ouro do departamento de homens, do DEC, sob a sua liderança, sob a sua presidência, ele está ganhando uma nova roupagem. Por quê? Porque não são 50 dias que a gente vai celebrar, Verdade. são 50 anos. Verdade. E essa celebração, como foi da igreja, deve então deixar sua marca registrada, né? E aí você já vai falar um pouquinho também, né? Glória a Deus. Exatamente do que você como presidente, agora sou eu que estou entrevistando você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por Agora é você que vai falar como presidente desse honroso departamento de homens, do DEC, e que o que fortaleceu muito esse departamento foi o grupo chamado Arautos de Cristo, né? Verdade. Deu uma motivação muito grande e todo mundo gosta de ouvir. É por isso que esse grupo precisa estar mais na rua. É E verdade. todo mundo diz, pastor, e aquele grupo? Não vi mais cantar, não vi mais tocar. O que está acontecendo? E digo, se preparem, porque o grupo está preparando agora uma celebração que vai ser algo inédito, 50 anos do departamento de homens, e agora o grupo vai estar mais forte do que nunca, apoiando essa celebração. Mas me diga exatamente o que é que tem vindo à sua mente, né, com relação à celebração desses 50 anos. Fale um pouco de onde você pretende realizar esse congresso, quem já está na lista, né, para compor os preletores e outros que estão a ser convocados. Você já convocou alguém? Fale, fica à vontade agora. Agora sou eu que estou, né, colocando você na berlinda, viu? É verdade, a cabeça agora. Mas louvado seja Deus pelo senhor fazer essa pergunta. Nós colocamos em nosso coração, creio que direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pastor, de fazer de cada culto desse ano um culto de agradecimento ao Senhor. Nós sabemos que esse departamento só chegou até aqui porque o Senhor esteve no controle dele. Nós entendemos que tudo quanto esse departamento vivenciou em nossa igreja, em nossa congregação, é porque o Senhor foi quem nos trouxe até aqui. É lindo ver, pastor, que hoje muitos departamentos foram criados em relação às outras congregações também. E aí, quando nós podemos fazer uma festividade e reunirmos todos juntos, poder ver o quanto o exemplo da igreja, da primeira igreja evangélica congregacional... Eu posso complementar a sua fala, Pode, sem sim. lhe interromper, dizendo o seguinte: o departamento ele se tornou uma inspiração para as demais igrejas também criarem os seus próprios departamentos, né? Então, essa foi uma influência benéfica, né? Amém. Porque, como fruto dessa formação, outros grupos se formaram, e hoje, quando a gente faz uma convocação das igrejas para estarem presentes em alguma celebração do DEC central, a gente vê a quantidade de homens que já existem servindo ao Senhor. Glória a Deus. No ministério de suas igrejas, né? E isso, na verdade, traz uma motivação maior para a vida da gente, né, Marcos? Recentemente o pastor Marquinhos, né, já formou, né, os departamentos de homens na sua igreja lá no Caruá. Opa, coisa Assim, boa. É motivo de alegria pra gente. Como ele estava lá na rádio anunciando, e ele também foi nos visitar, pregou lá e teve com o pessoal lá. E exatamente, eu estava conversando com o Cledson, quando a gente estava vindo para cá, eu tive conversando com o pastor Ismael, na aula inaugural, falando do privilégio
que eu não sei se realmente existe, pastor, outro EC na denominação, mas eu acredito que nós estamos sendo os pioneiros aí dos 50 anos, e para deixar um legado para que outros departamentos também venham ter um momento especial desse, né? Assim como o pastor Marquinhos disse, olha, é 50 anos, mas a gente está fazendo o primeiro mês. Primeiro mês. Aí Louvado seja Deus. Ele disse que quer que essa história ela entre no Instagram do histórico da Aliança, porque isso é um ato inédito. Ele não sabia, na verdade, que era 50 anos, mas ele já ficou sabendo, e o nome de Deus também será exaltado. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pastor, e nós nos unirmos ao Senhor. Como? No evangelismo. O Senhor tem sido direcionado pelo Espírito Santo de Deus a avançarmos em meio à obra que às vezes está ociosa. Como o Senhor mesmo disse ontem, às vezes nós paralisamos, nós ficamos trancados entre quatro paredes, enquanto muitas pessoas ainda precisam escutar o Evangelho de Cristo. E nós estamos aqui dando as mãos. Durante esse ano, vai ser um ano que nós estaremos muito na rua. Glória a Deus. Estaremos Amém. juntos, levando essa palavra, porque é essa palavra que transforma o homem. Não tem outra coisa que possa elevar ao homem a presença de Deus, a não ser a palavra de Deus. O crer vem? O crer vem pelo ouvir. E ouvir que a palavra de Deus. E essa palavra ela vai ser anunciada. E os planejamentos são muitos aí, né? Nós temos muitos planejamentos, cultos nos lares. Vamos estar colocando em pauta novamente cultos evangelísticos na rua. Já temos conversado com algumas pessoas de grande porte aí, talvez algo como um trio elétrico no meio da rua, para que as pessoas possam escutar Cristo falar aos seus corações e ser transformados pelo Evangelho. O Evangelho que um dia mudou a minha vida e a sua vida. Que história linda, pastor! Como Deus tira um homem lá de uma cidade que muitas das vezes as pessoas acham que é insignificante, né? Assim como o senhor citou a Gideão. E às vezes nós estamos nos sentindo assim, sentindo pequenos, fracos, que não temos nada para dar, mas quando nós nos disponibilizamos, Deus nos honra e Deus faz através dele. Não é porque somos nós, mas é porque é Ele que é o poder, é Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que levanta, é Ele, é tudo por Ele, é esse Deus que nós temos crido. E falar sobre isso também, nós temos aí o nosso 7º congresso, né? O 7º congresso no qual nós vamos estar comemorando esses 50 anos de existência. Vai ser uma festa linda, nós já temos o local. O local será no Resort Vila Hípica. Opa, louvado vamos seja lá. Deus, um lugar onde nós estivemos visitando, eu e Cledson, na semana passada. Um lugar extraordinário. Pastor, se tiver que reclamar do Vila Hípica, tá tudo perdido, né? Aí, olha. E o mais importante, nós temos a certeza que será 3 dias de muita presença de Deus, de muito louvor ao nosso Deus, de muito agradecimento ao nosso Deus. Nós vamos estar recebendo o pastor Juliano Fraga, né? O pastor Juliano Fraga vem em uma sessão. Se você não conhece, vá conhecer lá nas redes sociais, no YouTube. Um homem que tem um testemunho lindo de que Deus faz ainda em nossas vidas. Quando a olhos humanos as pessoas olham e já não te valorizam, já não dizem que você pode chegar a algum lugar, você vai ser surpreendido através daquele testemunho e através da vida dele. Pois é, pastor, são 50 anos e a alegria no nosso coração de receber o senhor aqui nesta tarde, né, na verdade no dia de hoje, e dizer que nós estamos juntos. Nós estamos juntos aí para avançar na presença do Senhor e dar o nosso melhor sempre, porque o nosso Deus, ele merece sempre o nosso melhor. É verdade, eu quero aproveitar esse momento e fazer uma conclamação, né, a todos os homens da igreja, não é? E a todos aqueles homens que estão também integrados nas demais igrejas da cidade, congregações nossas, igrejas com outras com
de outras denominações para que se juntem a nós, não é? No sentido de que não se trata de uma celebração da primeira igreja. É um departamento de homens que está celebrando os seus 50 anos e gostaria de presentear a maior quantidade possível de homens, não é? Para desfrutar de um programa dado por Deus que certamente vai continuar impactando a vida de todos nós. Eu acredito que nós estamos respirando um novo ar na igreja. Há uma atmosfera diferente. Hoje eu estive num café teológico com a missionária Silvia Letícia e vários professores, integrantes da diretoria da escola dominical, e a proposta está sendo seguida à risca, né? Para você ter uma ideia, nós vamos ter agora uma semana de oração, começando segunda-feira, e as crianças já estão com uma programação de oração já definida. Enquanto nós adultos vamos estar falando dos nossos desafios na nave do templo, no espaço especial das crianças, elas estarão exatamente sendo conduzidas ao mesmo tema, desafiadas ao mesmo tema de oração, mostrando a relevância da oração. Uma coisa linda está acontecendo. Saí dali do café teológico e fui para o café missionário, lá no Inocop. E lá encontramos o presidente da aliança, juntamente com toda a liderança dos representantes de missões de suas igrejas. E foi uma programação linda que aconteceu hoje pela manhã, né? Saímos felizes dali. E porque esse é o assunto que deve empolgar o crente. Como alcançar pessoas, né? Como alcançar vidas. Mas para isso é preciso que a gente se disponha a orar, a santificar a vida, a colocar a vida no altar, para que a palavra a ser ouvida, ela cause impacto ao nosso coração e ela venha exatamente trazendo um propósito a ser posto em prática da parte do Senhor, visando o crescimento da igreja, não só numérico, mas também um crescimento que seja saudável para a vida espiritual da igreja. Ele deve ser, na verdade, um crescimento numérico, mas também com qualidade, não é? Deus quer que a sua igreja cresça, mas cresça com qualidade, porque não basta só encher a igreja, é preciso que esta igreja esteja formada por homens e mulheres discipulados, não é? Doutrinados, ensinados da forma correta, segundo preceitua as Escrituras Sagradas, a fim de que se tornem idôneos para que outros sejam instruídos por estes que já foram instruídos pelo Senhor. Então, essa cadeia de ganhar almas e discipular é o que vai agionar, é o que vai trazer um ar fresco para dentro das nossas igrejas, né? Expulsando o mofo, né? E a estagnação que muitas vezes paira no meio da nossa comunidade. Eu falava ontem uma coisa interessante. Nós temos falado muito sobre os desigrejados, mas ontem eu disse que esses desigrejados, eles podem estar fora da igreja, mas eles também podem ser encontrados dentro da igreja. Dentro da igreja, e quando é que você é um desigrejado dentro da igreja? Quando você não participa, quando você não se inclui, quando você não se apresenta para oferecer seu talento, né? Quando você se torna indiferente a toda proposta que é feita por algum departamento da igreja que você participa. Então, isso, na verdade, precisa mudar. E quem faz essa mudança não é o homem. Quem faz essa mudança é o Espírito Santo, mas quando esse homem se dispõe. Não é verdade? Jesus disse para os discípulos lá em Jerusalém: fiquem lá, até que vocês recebam a promessa. E eles ficaram. E como é que eles ficaram? Unidos. E ficaram unidos em quê? Com que propósito? De esperar a promessa do Pai. E como se espera a promessa do Pai? Em oração, amém, em consagração, até que a promessa se cumpriu. Amém. Então é assim. Pastor, escolhidos por Deus, frutifiquemos, aleluia. Essa é a proposta para a semana de oração. 15, né, pastor? É verdade. Amém. E concluindo só a minha fala aqui,
eu chamo a sua atenção, pastor congregacional, não só de Caruaru, mas também de toda a nossa região. Somos congregacionais. E essa igreja mãe, que eu tenho dito que é a igreja Vale da Bênção, é um útero saudável. Tem aquelas mulheres, né, que são capazes de gerar 10 filhos, 15, 20. O Vale da Bênção é esse útero saudável, né? Que tem gerado frutos para toda essa a nossa região. Onde você vai, tem crente do Vale da Bênção lá, né? É? Uma igreja celeira. Pois é. É uma igreja que tem produzido para a glória de Deus, não é? Inclusive, falando nessa fala aí, me lembrei muito bem, um dia o senhor contando em uma de suas ministrações, o senhor um dia questionou por que estava vindo na cidade de Caruaru e Deus usou, né, uma mulher, não sei se foi na frente da igreja, ou quando vocês estavam chegando, o senhor e a irmã Livrinha aqui, que disse que o senhor não se perguntasse e nem se questionasse, porque o senhor estaria tomando conta não só de uma igreja, mas sim de pessoas que iriam ser trabalhadas e iriam ser enviadas para outros ministérios. Essas foram duas experiências que você está falando, de duas coisas bem distintas. A primeira delas é que no meu primeiro domingo, eu cheguei no sábado, dia 1º de fevereiro de 86, e no dia seguinte era a escola bíblica dominical, e quando eu entro com a minha esposa e os meus 3 filhos, havia um grupo de oração que estava em consagração pela vinda de um novo pastor, já que o reverendo José Quaresma havia entendido que o seu tempo havia passado, né? E que agora estava na hora de passar o bastão. E quando eu entro, aquele grupo de oração, de intercessão, estava ali para me recepcionar. E as palavras foram as seguintes: seja bem-vindo, família pastoral. Dirigiu-se a mim, uma das líderes, e disse: Deus falou para nós, durante esse tempo de intercessão, de que o Senhor veio para um tempo de ministério duradouro, e a reconstrução desse templo será de sua competência. Então, eu glorifico a Deus, porque já agora fez o dia 1º 38 anos, né, da minha chegada aqui com a minha família. Aqui nasceu o meu filho, que agora está ordenado pastor, o mais novo, o pastor Niedson, né, e os meus demais filhos envolvidos também com a igreja, de uma forma em geral, né, do Senhor Jesus. Mas houve um tempo em que eu achava que deveria mudar de pastorado. Eu, não o Senhor. Nessa ocasião em que eu estava pleiteando isso, me surgiu um convite. A igreja congregacional de Macaparana vagou o seu pastorado e ela disse: pastor, a gente sabe que Macaparana não é como Caruaru. O Vale da Bênção é, na verdade, uma referência para as demais igrejas da Aliança Congregacional. É a primeira igreja, é a igreja central, mãe de todas que surgiram, como o Vale da Bênção. Mas nós temos uma proposta. Os oficiais disseram: vem aqui. E eles disseram: nós somos uma igreja não do porte do Vale da Bênção, mas nós temos aqui as condições de oferecermos ao Senhor tudo que a igreja Vale da Bênção lhe oferece. Mas que ousadia! Como se eu estivesse chegando a aceitar um convite por causa de... Eu aceitei pela comida e pela roupa lavada, né? Que coisa, né? Que a petulância de fazer um convite dessa natureza, um comentário dessa natureza. Mas está aí um Gol 0 km na garagem, vai ser usado pelo Senhor. Então foi tudo isso. Colocar-se não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Tem alguns auxiliares aqui para o Senhor. O campo não é tão vasto. E algumas coisas que a cidade grande não lhe proporciona, e aqui a gente proporciona. Aqui frutas, verduras, essas coisas, pastor, aqui não sofre com isso. É da competência da gente mesmo fazer isso com prazer. Mas aquela coisa toda. Mas o que eu achei interessante é que quando eu pensei nisso, logo veio, não é,
o desejo, eu disse, pô, será que é essa porta que Deus está me abrindo para uma mudança, né, de um novo pastoreio, etc. Nesse inteirinho eu fui pregar na igreja lá do Evangelho Pleno, em Fortaleza. Tive 2 experiências em Fortaleza. Uma com a minha ida para a Coreia do Sul, em 95, participar daquele Congresso Mundial, e agora essa que eu vou contar. Então, quando eu estava no aeroporto, e dizendo que quando eu voltar, vou sentar com a minha esposa e tudo mais, para a gente pensar nessa proposta da igreja de Macaparana, que surgiu assim. Quando eu estava no aeroporto com o pastor Bosco e a esposa dele, de Fortaleza, às 7 horas da manhã, o meu voo era de 8 horas, a gente estava batendo um papo ali antes de entrar para o check-in. Passou um cidadão executivo, um homem de boa aparência, passou por nós, disse bom dia, respondemos. O dele andou 10 minutos, ele volta. Bateu no meu ombro e disse, homem, Deus tem uma palavra para o teu coração. Quem te colocou ali foi o Senhor. E lembra tudo o que ele te disse. De como seria seu ministério ali. Volta e apacenta o rebanho que Deus te confiou. Porque, meu jovem pastor, a igreja que Deus te confiou está cheia de obreiros. E tu haverás de relocar cada um para o seu devido lugar, para o devido ministério. E foi essa experiência que eu vivi. Aí eu chorava dentro do avião, que eu estava com vergonha, porque as lágrimas, elas não escorriam não, elas explodiam. Explodiam nos meus olhos, sabe? E tinha uma moça sentada perto de mim assim, eu não tive coragem de falar nada, ela só olhava, baixava a cabeça, só olhava, e a lágrima, putz, esse cara tá muito aflito. E quando eu cheguei pela manhã, no domingo, para me encontrar com a igreja me recebeu de uma forma como se eu estivesse entrando nela pela primeira vez. Aí eu entendi, né, que aquilo ali foi uma crise para um recomeço. E aí eu entrei com mais força, entrei com mais vigor. E aí foi quando tive a oportunidade de fazer uma turnê para Portugal e Inglaterra, Escócia, num grupo de intercessão pela Europa, por um avivamento na Europa, etc. E cada vez que isso acontecia como desafio em minha vida, era uma prova contundente de que eu estava exatamente ainda dentro do prazo de validade que Deus me havia confiado, né? E agora, quando muitos pensamentos passaram pela minha mente, etc., surge a ideia da casa do idoso, né? O lado idoso, né? Está sendo um grande desafio para a minha vida, né? Nesse novo ano, as bases já estão sendo preparadas e eu espero que esse lado idoso também possa dar uma contribuição significativa, principalmente àqueles que não têm espaço dentro da própria família. A família às vezes dá um bom disponibiliza, né, um quarto bom, uma moradia saudável com seus pais, mas tudo que um idoso precisa, e Deus falou isso no meu coração, não sei se eu tenho tempo ainda de estar comentando isso. A gente está querendo jogar a imagem aí na... Pois é. Então, esse lado idoso nasceu no coração de Deus e ele colocou no meu coração, está aí na tela, né? E foi uma coisa tão extraordinária que quando eu acordei, eu pensei que eu estava sonhando, mas era a realidade. E Deus estava exatamente me dando a visão dessa construção. Como eu disse, o grande problema do idoso não é a falta de assistência, eu posso dizer, material, mas a falta de uma convivência salutar com outros da mesma idade. Esse conflito de geração traz uma confusão mental e espiritual a muitos idosos que estão em profunda depressão. Porque o que eles querem é conversar. Mas ninguém para conversar. A pessoa que muitas vezes cuida de um idoso chega lá e diz, olha, está na hora do banho. Olha, está na hora
né, do remédio, está na hora, tudinho. Mas senta aqui, não, porque eu tenho outras ocupações, não posso, não. Eu queria dizer, não, não tem. O netinho chega, abraça, benção avó e tal, e vem cá, meu filho, aí. Tchau. Já correu para o celular, para a internet, para a televisão, sei lá para onde. E ele está sempre. O maior problema hoje do velho, do idoso, e eu já sinto isso, é a solidão. Né? É a solidão. Então Deus disse, já que você está tão meloso, né, e pensando, e você está envelhecendo também, que tal você estabelecer uma casa de apoio ao idoso, Glória a Deus. onde ele vai ter uma convivência salutar, na companhia de outros que entendem a mesma linguagem. Que o velho gosta muito de contar o que foi, o que viveu, o que passou, né? Ele Com excelência, né, tem pastor? prazer, né? E aí Deus disse, agora você não vai construir uma coisa de qualquer jeito não, viu, rapaz? Você vai construir uma coisa dentro da visão Glória que a você Deus. pleiteia, não é? E eu pedi ao pastor João Barbosa, grande arquiteto, que transformasse a minha visão em construção. E ele arquitetou isso de uma maneira muito maravilhosa aí com a sua filha, com o seu filho, a quem eu também tenho uma afeição muito grande. E eu acredito que essa instituição vai proporcionar e vai devolver alento e vida a muitos dos nossos idosos. Nós teremos aí uma infraestrutura e onde eles vão ter acompanhamento psicológico, terapêutico, dentário. Eles têm aí um espaço para caminhar, sem rampas, né, sem degraus, nem nada que possa trazer prejuízo a eles. Os quartos bem projetados exatamente para receber esses idosos, não é? E eu tenho já sonhado com isso pronto. E faço um apelo a você. Se você comunga dos meus sonhos, se você comunga também do sonho que agora também é da primeira igreja, então eu peço a você que se junte a nós, não é? É uma obra que vai demandar um alto investimento. Mas nós acreditamos que o Deus que dá a ideia é o mesmo Deus que manda a suprição para as necessidades que teremos ao longo dessa construção. Então, um lugar muito lindo. Vamos ter uma terapia ocupacional. Como pescador de almas e também de peixe, já estou idealizando um lago onde nós vamos fazer um criatório de tilápias. E essas tilápias vão servir exatamente para trazer uma boa alimentação para os nossos idosos, não é? E nós vamos ter palestras, nós vamos ter aí artes, não é? Teatro com essa turma. E eu acredito que envelhecer nesse espaço vai ser algo assim fantástico, maravilhoso. Quem sabe eu vou me hospedar aí com a minha mulher, né? E por isso que eu tenho que fazer a coisa bem feita, né? Eu posso ser o hóspede dessa casa. Algumas pessoas já têm chegado junto, assim, com suas propostas, né? E eu não tenho medo de enfrentar desafios quando eu tenho convicção de que estou orientado e direcionado por Deus. Acredito que isso já é uma realidade. Glória a Deus. Nós estamos vendo só o terreno lá e as bases cavadas, mas eu já vejo o prédio pronto, os carros estacionando, pessoas trazendo seus donativos, parentes vindo visitar no dia de domingo, encontrar essa turma cheirosa, bonita, bem vestida aí, para a glória de Deus. Né? Gente, queremos ter mais tempo para poder ficarmos com o pastor aqui. Né? Haja visto que sempre é um privilégio estarmos com ele aqui, sempre aprendemos mais e o tempo assim corre, mas assim ficou com gosto de que eu quero mais. Com certeza vocês vão gostar, certo? E com certeza possa ser que o pastor volte aqui para ter aquele gosto de quero mais, porque assim, realmente quando a gente tá com o pastor, dá aquela sensação de o tempo passa rápido, a gente o homem é a história viva. É verdade. Não teria outra pessoa para contar essa história da UEC, né, durante desses 50 anos como nosso pastor. Nós queremos aqui agradecer ao senhor, viu, pastor? Pois não, pela disponibilidade, por estar aqui conosco e estar aí compartilhando tantas histórias lindas do que Deus pode operar. Eu posso dizer a você, presbítero Marcos, de que aquele jovem que saiu lá da colônia de pescadores em Lucena, que assumiu o pastorado pela comida e pela roupa lavada, se tornou mais tarde
o primeiro presidente jovem da Aliança das Igrejas Glória a Evangélicas Deus. Congregacionais do Glória a Brasil. Deus. Glória a De Deus. formas que eu sou muito grato a Deus de saber que Ele realiza sonhos. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. E ao mesmo tempo eu quero aproveitar a oportunidade, dar a minha palavra final, que é de agradecimento a Deus, e também dizer que foi um privilégio para mim poder ter sido convocado para esse bate-papo, né? E esse momento assim eu considerei assim profundamente espiritual, porque a gente percebe a presença do Espírito Glória a Santo de Deus. Deus Glória a Deus por isso. norteando todo esse tempo que nós estivemos conversando, e nós falamos a verdade na presença do Senhor, Amém. né? E quero desejar boa sorte, quero estar junto a vocês pleiteando esse grande congresso que vai marcar a história do DEC nesse ano de 2024. Amém. Será nos dias 27, 28 e 29 de setembro. E nós já temos o tema e o lema. É isso. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está lá em Atos 15, o versículo 22, na parte final dele, que diz: homens notáveis. Louvado seja o nome do Senhor Amém. Jesus Cristo. E qual é, irmão Marcos, o lema? O versículo 26 vem nos dizer: homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Que tema inspirado pelo Espírito Pois Santo. é, pastor. com certeza, né? Iluminado pela terceira pessoa da Trindade. Amém. Coisa Glória a boa. Quero dizer também que o link para você contribuir com essa obra, né, da Casa do Idoso, ele vai estar lá no rodapé do nosso vídeo, tá bom? Roque César, Clédson, vocês que estão aí à frente disso aí, e o link também para você poder estar falando conosco em relação ao nosso congresso. Vem fazer parte dessa festa, vem cantar conosco os parabéns, vem que vai ser bom demais, tá bom? A Deus a honra, a glória, todo louvor e toda adoração. As suas considerações finais, Amém. Clédson. Glória a Deus. Que Deus possa estar nos abençoando nesse pontapé inicial, que é o primeiro podcast. Vai ficar com gosto de quero mais. Convidar você para participar do segundo que vai ser lançado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o nosso sino, para que todas as vezes que a gente lançar um novo episódio na plataforma, você seja notificado e possa dar continuidade da história desse departamento de homens. Deus abençoe. A técnica, o irmão Felipe, o irmão Roque César, o pastor Nicásio Moura e o irmão presbítero Marcos. Possa Amém. estar conosco, amém? É o final do nosso podcast, amém? Deus fique com a nossa presença no nome de Jesus. Roque César. Quero também agradecer ao nosso irmão, toda a parte que faz ali a Detroit Veículos, né? Nosso querido Júnior, né? Que tem nos apoiado nessa obra aqui também, né? Então quero dizer que ali tem uma turma maravilhosa para poder atender você que quer comprar o seu carro semi-usado ali, tá? Procure lá aquela loja Detroit Veículos ali na Rua Visconde de Auma, ali onde vai ter uns vendedores, uma forma fácil de você fazer uma forma de trabalho, pegar um automóvel bom, né? Então vá lá no Júnior Detroit ali na Rua Visconde e você vai ser muito bem atendido em nome de Jesus. Não só eles, como a Care Solution também, né? Um provedor de internet que tem colaborado conosco. A Cadochinha Baby. Tem mais alguém aí, Tem irmão? a Iron Sublimação, ao qual está patrocinando as canecas, né? E outras coisas também ao podcast. Amém? Então é isso aí. Deus, ele não procura capacitados, e sim aqueles que estão disponíveis para fazer a sua obra. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Foi bom demais estar com você. Deus abençoe. Amém. Amém.